Olá, turma. Eu sou o professor Glaucilei. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo de Física através do caderno de atividades autorreguladas número 2, relativo ainda ao segundo bimestre da primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos ver a teoria da gravitação universal, a nossa aula 3. Aqui temos uma foto de Isaac Newton. E essa teoria da gravitação universal, ela foi elaborada no século XVII, justamente quando Newton estava isolado em uma fazenda durante uma quarentena da peste bubônica que assolava a Europa naquela época, como nós estamos hoje em dia, em quarentena em virtude da Covid-19. Essa epidemia causou 100 mil mortes em Londres entre 1665 e 1666. A gravitação universal é uma força fundamental da natureza. De acordo com a lei da gravitação universal, matéria atrai matéria, e é este princípio que dá forma ao universo do jeito que o conhecemos. Ela age sobre todos os objetos que tenham massa, atraindo-os uns para os outros, embora esses efeitos somente sejam percebidos ou relevantes para corpos que tenham uma massa muito grande, como os planetas, por exemplo. Em qualquer lugar do universo, duas partículas sempre se atraem com forças cujo módulo F é diretamente proporcional ao produto de suas massas m1 e m2 e inversamente proporcional à distância d que os separa. A gente pode botar isso em fórmula, ou seja, F, que seria justamente a força de atração entre os corpos de determinada massa, M1 e M2, por exemplo, é igual a G. Esse G é chamado de constante da gravitação universal e ele tem um valor aproximado igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 unidades SI, que estão expressas aqui, multiplicado pelo produto das massas dos corpos dividido pela distância ao quadrado. Então, se nós dissemos que a força de atração é igual a G multiplicado pelo produto das massas de dois corpos dividido pela distância ao quadrado, sugere às vezes que esses dois corpos, essas duas pessoas, por exemplo, haverá entre elas uma força de atração. Realmente há, mas já que o G assume um valor extremamente pequeno, então essa força de atração ela é realmente irrelevante, muito pequena. Para nós termos essa ideia, vamos ver esse exemplo aqui. Como que essa força realmente tem um valor muito pequeno. A força de atração gravitacional entre dois corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca, quando comparada com a ação da própria Terra, podendo ser considerado desprezível. Se um bloco de concreto de massa igual a 8 kg, um bloco de concreto, a massa de um objeto 1, que vai ser o concreto, está a uma distância de 2 metros de outro bloco. Então, a distância dele é igual a 2 metros. E esse outro corpo possui uma massa igual a 5 kg. Está pedindo a intensidade dessa força de atração gravitacional entre esses dois blocos em Newton. Então, a gente viu que o F é igual a G multiplicado pela massa de um corpo, pela massa de outro corpo, e dividido pela distância ao quadrado. Então, F é igual a G, que seria esse valor dessa constante que está expresso aqui, aproximado para 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do primeiro corpo é igual a 8, a massa do segundo corpo é igual a 5 e a distância entre eles é igual a 2, então teremos 2 ao quadrado. 268 vezes 10 elevado a menos 11 e 2 ao quadrado vai ser igual a 4. 268 dividido por 4, nós vamos ter 67. Então, F vai ser igual a 67 vezes 10 elevado a menos 11. Escrevendo 67 como em notação científica, ficaríamos com 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então, eu vou ter 6,7 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 11, vai dar 10 elevado a menos 10 newtons. Realmente um valor muito pequeno. A alternativa correta aqui é a letra C. Valor muito pequeno. Essa força de atração gravitacional
entre corpos de massa relativamente pequenas, como esses dois blocos, diferente da massa de planetas, que são extremamente elevados, e uma vez substituído aqui, eu tenho uma força de atração gravitacional extremamente grande também. Durante o nosso estudo da teoria da gravitação universal, foi mencionado corpos de determinada massa. Massa nós já vimos que seria a medida da inércia de um corpo. Um caminhão tem maior massa do que um carro, justamente porque a medida da inércia de um caminhão, ou seja, é mais difícil eu tirar o caminhão do estado de repouso do que tirar o carro do seu estado de repouso. Então, por isso que massa tem uma relação com inércia, sendo a medida da inércia de um corpo. Outra grandeza pertinente ao nosso estudo da teoria da gravitação universal seria peso. Já vimos que massa é a medida da inércia de um corpo, e muitos confundem massa e peso, mas há uma grande diferença entre essas duas grandezas. O peso é uma força que representa a interação gravitacional entre a Terra e os corpos na sua superfície. Então, para conhecer melhor o que seria peso, vamos conhecer o que seria aceleração da gravidade. Todos os corpos caem na superfície da Terra com um movimento uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante. E essa aceleração independe da massa dos corpos, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independente de sua massa. Então, por exemplo, uma esfera e uma pena abandonados simultaneamente chegarão aos solos juntos. O tempo de queda é o mesmo para ambos e a aceleração para ambos também é igual. E esse valor da aceleração constante que todos os corpos abandonados na superfície da Terra caem tem um valor igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, é representado por g, conhecido como aceleração da gravidade. Um valor próximo seria 10 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, a gente pode calcular o valor da força-peso. Peso é uma força. Então, qualquer força, de acordo com a segunda lei de Newton, é igual ao produto da massa pela aceleração. Como a força que nós estamos falando é a força-peso, nós vamos representá-la pela letra P. Então, temos que peso é igual a massa e a aceleração é justamente a aceleração que a Terra atrai os corpos nas suas proximidades, ou seja, a aceleração da gravidade. Então, chegamos à conclusão que o peso é igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, retomando essa distinção entre massa e peso, nós já vimos que massa seria a medida da inércia de um corpo e peso seria uma força de interação gravitacional entre a Terra e os corpos na sua superfície. Vimos agora há pouco também que o peso é resultado da interação entre a gravidade do local e a massa do corpo, ou seja, peso é igual a massa vezes a gravidade. Com isso, a gente vê que o peso depende do valor da aceleração da gravidade local. Um corpo ele pode ter um determinado peso aqui na Terra e um outro peso na Lua, já que o valor da aceleração da gravidade da Terra é diferente da aceleração da gravidade da Lua. Agora, a massa independe do local onde esteja. Então, a massa ela é invariável, mas o peso pode variar de acordo com o local. Exemplo. Um astronauta com traje completo tem uma massa igual a 120 kg. Então, a massa do traje do astronauta seria 120 kg. Está pedindo para determinar o peso desse astronauta e a sua massa quando ele estiver na Lua, onde a aceleração da gravidade é diferente, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. A gente viu que é bem menor, então, em relação à Terra. Então, qual seria aí a massa do traje do astronauta na Lua? Como nós vimos, a massa é invariável. Então, a massa do traje na Terra é igual à massa do traje do astronauta na Lua, que é igual a 120 kg. Mas o peso desse traje ele vai ser dado pela massa dele multiplicado pela aceleração da gravidade local. Então, o peso desse traje vai ser igual à sua massa, que é 120, vezes a aceleração da gravidade, que é 1,6. Então, o peso do traje do astronauta vai ser igual a 192 newtons. Então, o peso do traje deste astronauta na Lua vai ser 192. E na Terra, eu iria multiplicar 120
pela aceleração da gravidade terrestre. Vamos colocar aqui a aceleração da gravidade da Terra, um valor próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, seria 120 vezes 10, então o peso seria igual a 1.200 newtons. Vamos então fazer a atividade 3. A força da atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Assim é que, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui da metade, a força exercida pelo Sol sobre o cometa, e tem essas alternativas aqui. Então, aqui está dizendo que a força gravitacional e a distância são inversamente proporcionais. Inversamente proporcional ao quadrado da força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Se eu multiplicar a força por 2, a distância será dividida por 2 elevado ao quadrado. Então, multiplicando a força por 2, dobrando a força, a distância é dividida por 4. É reduzida na sua quarta parte. Da mesma forma, se eu triplicar a distância entre os dois corpos, a força ela será dividida por 3 ao quadrado, ou seja, dividida por 9. Essa é a ideia que a gente vai usar na resolução desse exercício. Então, se nós temos a relação entre força e distância de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância, a força, então nós teremos que, se a distância diminuir da metade, ou seja, se eu dividir a distância por 2, a força será multiplicada por 2 ao quadrado. Aqui eu dividi, aqui eu multipliquei. Então, se aqui eu dividir por 2, aqui eu vou multiplicar por 2 ao quadrado. Ou seja, a força será multiplicada por 4. Então, a opção correta seria a letra D. 3 satélites, 1, 2 e 3, igual que está aqui na figura, movem-se em órbitas circulares ao redor da Terra. O satélite 1, que está aqui mais distante, tem massa igual a m. O satélite 2 e 3 tem o dobro da massa. O satélite 2 está aqui, tem o dobro da massa do satélite 1. E o satélite 3, mais próximo da Terra, também tem uma massa igual a 2m. Os satélites 2 e 1 estão em uma mesma órbita de raio R, ou seja, esses satélites estão a uma mesma distância em relação à Terra. E o raio da órbita do satélite 3 é a metade. Então, a distância do satélite 3 à Terra é a metade da distância dos outros satélites até a Terra. Seja F1, F2 e F3 os módulos das forças gravitacionais da Terra sobre, respectivamente, os satélites 1, 2 e 3, e considerando-se essas informações, é correto afirmar que então o valor de F1 seria dado por G, que seria a nossa constante universal, multiplicado pela massa do satélite, multiplicado pela massa da Terra, dividido pela distância entre o satélite e a Terra, que seria justamente R, R ao quadrado. A força 2, que vamos comparar com a força 1, é G vezes 2m vezes a massa da Terra, dividido pela mesma distância em relação à Terra, ou seja, R ao quadrado. Se nós compararmos essas duas forças de atração, a gente vai ver que a massa do segundo satélite é o dobro da massa do primeiro satélite. Com isso, nós concluímos que a massa é diretamente proporcional à força. Então, se eu dobrar a força, se eu dobrar a massa, eu dobro a força. Se eu tenho, então, força e massa diretamente proporcionais, dobrando a força, eu dobro a massa. E no caso, quando eu dobrei a massa, eu vou dobrar a força. Então, concluímos que a força de atração da Terra sobre o satélite 2 é 2 vezes, ou seja, é o dobro da força de atração da Terra em relação ao satélite 1. Então, já vemos aqui que F2 é maior que F1. Agora, vamos comparar a força de atração gravitacional da Terra em relação ao satélite 3 com essa força gravitacional da Terra em relação ao satélite 2. Então, a força exercida no satélite 3. O que eu percebo? Que a distância entre o satélite 3 e a Terra é a metade. Vamos, então, a metade em relação aos outros dois.
Vamos então analisar essa força do satélite 3 e sua distância. Já que a distância foi reduzida pela metade, então a distância foi dividida por 2, essa força do satélite 3 ela vai ser multiplicada por 2 ao quadrado. Ou seja, comparando F3 e F2, que possuem a mesma massa, mais a distância de F3 em relação à Terra é a metade. Isso vai aumentar a sua força. Mais precisamente, se foi dividida por 2 a distância, a força vai ser multiplicada por 2 ao quadrado, ou seja, eu vou multiplicar F3 por 4. Então, F3 seria 4 vezes o valor de F2. Então, F3 é maior que F2. Então, o que nós vimos? Que F2 é maior que F1 e F3 é maior que F2. Então, a ordem seria F1, a força 1 é menor que a força 2 e a força 2 é menor que a força 3. Temos essa alternativa aqui, que é a letra C. Em novembro de 1609, Galileu Galilei realizou uma observação astronômica que ajudaria a consolidação do modelo copernicano. Ele observou 4 pontos brilhantes que mudavam de posição em relação a Júpiter a cada noite. Inicialmente pensou que fossem estrelas, mas depois percebeu que eram luas orbitando Júpiter da mesma forma como a Lua orbita a Terra. A respeito do planeta Júpiter e de seus satélites, foram feitas as seguintes afirmações. Sobre esses corpos celestes de grandes massas, predominam forças gravitacionais. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Entre corpos de grandes massas, há forças gravitacionais. Aliás, independente das massas, vai ser uma grande força em virtude de ter uma grande massa. É a força de Júpiter nos satélites que os mantém em órbita em torno do planeta. Então, Júpiter exerce uma força sobre os satélites de atração gravitacional, mantendo, aí no caso, os satélites em órbita em torno dele. Também é verdadeiro. Essa força que Júpiter exerce em cada satélite, depende somente e somente da massa de Júpiter e da distância entre Júpiter e os satélites. A gente viu, de acordo com a teoria da gravitação universal, que depende da massa de Júpiter e dependeria da massa também dos satélites. Então está correto que depende da massa de Júpiter e da distância, mas também depende da massa dos satélites. Essa força. Essa terceira afirmação é falsa, somente a 1 e 2 são corretas.